Boa noite, irmãos. Mais uma vez, como sempre digo, é um privilégio estar aqui para a gente caminhar um pouquinho, sobre a palavra e nos alimentar. A palavra diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, não é verdade? Então aqui estamos, olha, sem mais delongas, como o pastor já adiantou aí, nós vamos dar início hoje a uma série no livro de Abacuque. Como o pastor disse, um livro é pequeno, são 3 capítulos apenas, mas assim de um conteúdo muito, mas muito rico mesmo. Então eu quero pedir assim encarecidamente aos irmãos que vocês leiam o livro de Abacuque em casa, mas que vocês também releiam o livro, para quando vocês vierem aqui, à medida que eu, pastor, estivermos expondo cada parte do livro, você possa o quê? Já está acostumado, familiarizado com o livro, e aí você possa ter então uma compreensão maior, para que nós juntos, assim como o Tiago disse no louvor, nós juntos possamos participar do banquete que o Senhor, que eu tenho certeza que o Senhor vai prover para nós à medida que nós pregarmos neste livro. O nosso objetivo hoje vai ser mais como, eu vou chamar aqui de uma introdução ao livro. Então não vai ser tanto uma pregação, mas o pastor me deu a oportunidade de fazer essa primeira leitura de Abacuque com os irmãos, e aí eu trouxe isso mais de uma forma de uma aula, para que nós possamos nos situar aonde está Abacuque, para que a gente possa entender o que o profeta trata lá. Nós estamos basicamente em torno aí de 2.700 anos. Então nós precisamos fazer esse caminho de volta, até os tempos de Abacuque, para que nós possamos entender o que estava acontecendo ali, e aí a gente possa hoje, em 2017, ler o livro de Abacuque, entender o que o profeta está dizendo e fazer a aplicação para os nossos dias. Eu creio que o livro vai falar muito aos nossos corações, o assunto é muito pertinente, e eu creio que nós vamos ter uma viagem maravilhosa por esse livro. Então eu convido você aí a apertar os cintos e já abrir comigo lá em 1 de Reis, capítulo 12, nós vamos ler o verso 16 até o verso 20, para nós irmos caminhando aqui. Vai ser projetado aqui à minha esquerda, eu creio, os irmãos aqui da minha direita aqui, conseguem ver ali o slide, tranquilo? Serão projetados algumas coisas ali, algumas informações, à medida que eu for falando, e vocês acompanham ali, ok? Então nós vamos fazer uma viagem agora e vamos voltar lá, aproximadamente 2.700, 2.600 antes de Cristo. Mas eu quero fazer uma viagem um pouquinho antes, um pouquinho mais tarde, E é o texto que nós vamos ler para a nossa introdução. 1 de Reis 12, verso 16 ao 20. Quando todo o Israel viu que o rei se recusava a ouvi-los, respondeu ao rei: Que temos em comunhão com Davi? Que temos em comum com o filho de Jessé? Para suas tendas, ó Israel, cuide da sua própria casa, ó Davi. E assim os israelitas foram para suas casas. Quanto, porém, aos israelitas que moravam na cidade de Judá, Roboão continuou como rei deles. O rei Roboão enviou Adonirão, chefe do trabalho forçado, mas todo o Israel o apedrejou até a morte. O rei, contudo, conseguiu subir em sua carruagem e fugir para Jerusalém. Dessa forma, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi e assim permanece até hoje. Quando todos os israelitas souberam que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a reunião da comunidade e o fizeram rei sobre todo Israel. Somente a tribo de Judá permaneceu leal à dinastia de Davi. Amém? Santo Deus, suplico a ação do Teu Espírito através de mim, para que a Tua palavra seja explanada, explicada, compreendida à luz do contexto na qual ela surgiu.
e que ela alcance o propósito que ela tem que alcançar, que é a edificação da tua igreja para a glória do teu nome. Assim te peço em nome de Cristo Jesus, o teu Filho amado. Amém. Essa passagem, deixa eu situar os irmãos aqui. Eu comecei com essa passagem porque ela marca uma cisão na história de Israel. Até aqui, Israel havia tido 3 reis. O primeiro é Saul, o segundo Davi, e o terceiro Salomão. Logo, se vocês lerem um pouquinho antes do texto que nós lemos, Salomão morre, quem herda o trono é o seu filho Roboão. Como os últimos dias do reinado de Salomão foram dias que Salomão passou a oprimir o povo com muito imposto, para ele manter as suas regalias no palácio, assim que ele morre, Roboão assume o trono. E aí o povo de Israel chega para Roboão e fala assim, olha, o seu pai foi muito pesado para conosco. Então nós pedimos a você que você alivie um pouco a carga que o seu pai colocou sobre nós. E aí a narrativa nos diz que o Roboão, ele toma 2 conselhos. Ele vai até os anciãos, até os mais velhos da corte, e ele toma conselho com eles e pergunta a eles, olha, o que eu devo fazer referente a essa petição do povo? Os anciãos respondem para ele o seguinte, Roboão, alivia a carga do povo, e aí o povo vai te seguir. Ou seja, não pegue tão pesado como seu pai, e o povo vai te considerar como um rei sábio. Aí o Roboão falou, tudo bem, mas deixa eu tomar conselho aqui com uma outra galera aqui. E ele chega lá e vai se aconselhar com os jovens, com os seus amiguinhos da escola, vou dizer assim. E aí ele chega para os coleguinhas, né, os adolescentes que estavam junto com ele, né, e fala, e aí, eu agora sou rei em Israel, e o povo pediu para eu dar uma aliviada aí, porque senão eles não vão ficar muito satisfeitos comigo. Aí os colegas do Roboão dizem assim, não, rapaz, você é rei. É isso, esse povo tem que te respeitar. Faz o seguinte, volta lá para aquele povo e diz assim, olha, o seu dedo mindinho será mais grosso do que qualquer dedo de seu pai. Em outras palavras, ele está dizendo assim, vai lá para o povo e diz assim, olha, se meu pai pegou pesado, eu agora vou pegar mais ainda. O texto nos diz, vocês leiam lá um pouquinho antes, Roboão ele toma a decisão e fala, eu vou escolher o conselho dos meus colegas. Ele chega para o povo e diz assim, não vou aliviar as cargas. Eu vou pegar mais pesado com vocês ainda. Qual que é a resposta do povo? O texto que nós lemos agora. O povo chega para o Roboão e fala assim, nós não aceitamos então você como rei. Nós rejeitamos você como nosso rei. Qual que é a consequência disso? 10 das tribos, Israel se dividia em 12 tribos. 10 tribos rejeitam Roboão como rei e escolhem um cara que nós lemos aqui no versículo 20, chamado Jeroboão, para ser o rei deles. E as 2 tribos, Judá e Benjamim, são as únicas que aceitam Roboão como rei. Então agora nós vamos ter um reino dividido. E aí eu vou começar passando aqui para vocês. Como eu disse, o reino de Israel se dividia em 12 tribos, ali estão elas. Antes então, até Roboão tomar essa decisão, toda essa terra, toda essa tribo, tinha somente um rei. E tudo isso era a terra de Israel. Ok? Diante dessa decisão, o que vai acontecer? Nós vamos ter o reino dividido aproximadamente lá no ano de 931 a.C. Ok? 931 a.C., após a morte de Salomão, é o texto que nós lemos. E aí nós vamos ter aqui uma linha vermelha, e acima dela nós vamos ter o quê? As 10 tribos que rejeitaram Roboão como rei. E pegaram quem para ser rei deles? Jeroboão. Então Jeroboão agora ele é rei do reino do norte. É a parte da linha vermelha para cima. Ok? Então 10 tribos estão situadas ali. E esse reino vai ser chamado de Israel, com capital em Samaria. Ok? Estão me entendendo aqui? Tranquilo? O reino de baixo, abaixo da linha vermelha, será o reino do sul, com 2 tribos, Judá e Benjamim, cujo rei primeiro será Roboão. Ok? Esse reino será chamado de Judá, com capital em Jerusalém. Estamos tranquilos até aqui? Então esse é o marco da história de Israel. Estou tentando fazer um panorama até a gente chegar lá em Abacuque. Tem muitas coisas aconteceram até chegar lá. Ok?
Quais foram as características do reino do norte? O reino lá que Jeroboão foi rei. O que aconteceu com esse reino, depois que ele foi dividido? O reino do norte, ele durou 209 anos. Ele iniciou-se em 931, sendo governado por Roboão, e ele foi destruído em 722 pelos assírios. Nós vamos ver isso aqui mais à frente. A capital, como eu disse aqui, era em Samaria, Siquém e Tirsá. 3 capitais, porque o Jeroboão estabeleceu ali templos para a adoração. Ok? Eles foram destruídos em 722 a.C. pelo Império Assírio. Por que eles foram destruídos? Porque eles se apartaram do Senhor, e o reino do norte, depois que foram destruídos em 722 a.C., nunca mais voltou a ser reino. Nunca mais voltou a ser reino. Daqui nós temos, por exemplo, dessa época, os samaritanos, que aparecem lá no Novo Testamento, que dizia que os samaritanos não se davam bem com quem? Com os judeus. Os judeus eram os da tribo de Judá, Reino do Sul. E os samaritanos ficaram conhecidos como aquele povo que fazia parte do Reino do Norte, lá em cima. Porque o Império Assírio ele tinha uma estratégia militar muito interessante. Quando ele dominava uma região, ele tirava o povo daquela região, tirava um pouco do povo daquela terra, mandava ele para uma outra terra distante, numa outra cultura, junto com outro povo, e pegava uma parte daquele povo de outra região e colocava dentro da região do povo. Essa era uma estratégia para quê? Para ele acabar com a cultura do povo. Então os samaritanos, eles eram o quê? Moradores de Israel, que não eram mais, não tinham mais a linhagem pura israelita. Porque o reino assírio trouxe povos de outra região e misturou com eles. Então os judeus, os do sul, não gostavam muito deles, porque eles não eram uma raça pura, vamos dizer assim. Eles haviam se contaminado com outros povos. Tranquilo até aqui? Qual que é o cenário do Reino do Norte? O que aconteceu lá, desde de Jeroboão até 722, que foi destruído pelos assírios? Por que a cidade foi destruída? Aí eu quero convidar você lá comigo em 2 de Reis, capítulo 17. Capítulo 17. Eu quero ler com você do versículo de 1 a 18. E eu quero mostrar para você aqui qual é o cenário desse reino. Né? Quero contextualizar. Nós vamos voltar lá e vamos ver o que estava acontecendo. Como foi esse reino, o reino do norte? Diz assim, olha. No 12º ano do reinado de Acás, rei de Judá, Oséias, filho de Elá, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 9 anos. Ele fez o que o Senhor reprova, mas não como os reis de Israel que o precederam. Salmanasser, rei da Assíria, foi atacar Oséias, que fora seu vassalo, e lhe pagara tributo. Mas o rei da Assíria descobriu que Oséias era um traidor, pois havia mandado emissários a So, rei do Egito, e já não pagava mais tributo, como costumava fazer anualmente. Por isso, Salmanasser mandou lançá-lo na prisão. O rei da Assíria invadiu todo o país, marchou contra Samaria e a sitiou por 3 anos. No 9º ano do reinado de Oséias, o rei assírio conquistou Samaria e deportou os israelitas para a Assíria. Olha a técnica aí que eles faziam, que eu te falei. Pegava o povo e deportava para outro lugar. Ele os colocou em Alá, em Gozã, do rio Abor e na cidade dos Medos. Agora, a partir do 7, nós vamos entender por que a Assíria sitiou Israel, o reino do norte, e destruiu a cidade. O verso 7 diz assim: tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor, o seu Deus, que os tirara do Egito, de sob o poder do faraó, rei do Egito. Eles prestaram culto a outros deuses e seguiram os costumes das nações que o Senhor havia expulsado de diante deles, bem como os costumes que os reis de Israel haviam introduzido. Os israelitas praticaram o mal secretamente contra o Senhor, o seu Deus.
Em todas as suas cidades, olha o que tinha lá na cidade. Em todas as suas cidades, desde as torres das sentinelas até as cidades fortificadas, eles construíram altares idólatras. Ergueram colunas sagradas e postes sagrados em todo o monte alto e debaixo de toda árvore frondosa. Em todos os altares idólatras queimavam incenso, como faziam as nações que o Senhor havia expulsado de diante deles. Fizeram males que provocaram o Senhor à ira. Prestaram culto a ídolo, embora o Senhor houvesse disso, não façam isso. O Senhor advertiu a Israel e Judá por meio de todos os seus profetas evidentes, dizendo: desviem-se de seus maus caminhos, obedeçam às minhas ordenanças e aos meus decretos, de acordo com toda a lei que ordenei aos seus antepassados que obedecessem e que lhes entreguei por meio de meus servos, os profetas. Mas eles não quiseram ouvir e foram obstinados como seus antepassados que não confiaram no Senhor, o seu Deus. Rejeitaram seus decretos, a aliança que ele tinha feito com os seus antepassados e as suas advertências. Seguiram ídolos inúteis, tornando-se eles mesmos inúteis. Imitaram as nações ao seu redor, embora o Senhor lhes tivesse ordenado, não as imitem. Abandonaram todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e fizeram para si 2 ídolos de metal, na forma de bezerros, e um poste sagrado de Acerá. Inclinaram-se diante de todos os exércitos celestiais e prestaram culto a Baal. Queimaram seus filhos e filhas em sacrifício. Praticaram adivinhação e feitiçaria. E venderam-se para fazer o que o Senhor reprova, provocando a ira. O verso 18. Então o Senhor indignou-se muito contra Israel e os expulsou da sua presença. Sob a tribo de Judá, só a tribo de Judá escapou. Então o reino do norte, por ter quebrado os mandamentos, por ter se tornado idólatra, o Senhor trouxe sobre eles a Assíria e os devastou. Quando leio esse texto, eu paro e choro. Queimaram seus filhos e filhas em sacrifícios. Praticaram adivinhações e feitiçaria. Venderam-se para fazer o que o Senhor reprova. Consequência, então, o Senhor indignou-se muito contra Israel e os expulsou da sua presença. Como eu disse ali, olha, o reino do norte nunca mais voltou a existir. Nunca mais. Desapareceu. Tranquilo até aqui? Esse é o cenário do reino do norte. Olha o bezerro de ouro que fizeram. Esse era o Deus que o reino do norte adorou. Cunharam para si um bezerro de ouro e em todos os lugares, como o nosso texto diz, das cidades, debaixo das árvores, nos montes, tinha gente queimando incenso para o bezerro de ouro, tinha gente se prostrando diante dele, tinha gente se curvando diante de Baal. Deixaram o Senhor. E porque deixaram o Senhor os deixou. O reino, então, do sul, tribo de Judá e Benjamim, ele dura 345 anos. Ele vai de 931, quando o reino dividiu, tendo seu primeiro rei como Roboão. E ele termina em 586 a.C. A capital é Jerusalém e eles são destruídos em 586. Qual o cenário do Reino do Sul? Já antes do Reino do Norte ser destruído, o Reino do Sul já estava imitando a sua irmã, vamos dizer assim. E Deus enviou vários e vários profetas para dizer para Judá, olha, assim como ele enviou para o Reino do Norte, para dizer para o do Sul, olha, lembrem-se da minha lei, lembrem-se da aliança que fizeram comigo. Mas esse povo, ele não aceitou voltar. Qual que é o cenário de Judá? Eu quero convidar você lá comigo. Sofonias. Quem aqui já ouviu uma pregação em Sofonias? Lembra da musiquinha, né? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Vamos lembrar, né? Sofonias, depois de Abacuque. Sofonias, ele é um profeta contemporâneo de Abacuque. Sofonias, Naum
Jeremias, Abacuque, estão profetizando no mesmo tempo. E aí Sofonias 3, de 1 a 4, ele pinta um cenário interessantíssimo de como estava o reino do sul. Olha o que ele diz. E é um lamento do profeta sobre o reino do sul. Ele diz assim: ai da cidade rebelde, impura e opressora. Então olha como que ele está dizendo que o reino do norte é cidade rebelde, impura e opressora. Não ouve a ninguém e não aceita correção. Não confia no Senhor, não se aproxima do seu Deus. No meio dela, os seus líderes são leões que rugem. Seus juízes são lobos vespertinos que nada deixam para a manhã seguinte. Seus profetas são irresponsáveis, são homens traiçoeiros. Seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei. Qual que é o contexto, então? Está tudo corrompido. O sacerdote está corrompido, o profeta está corrompido. Se esqueceram de Deus, se esqueceram da aliança. Volta aí ao nosso livro, né? Que é o próprio Abacuque, que também está situado aí, nessa mesma época. No capítulo 1, do verso 1 ao 4, ele também pinta um cenário do reino do sul, né? E isso nos faz agora, então, entrar especificamente no contexto em que Abacuque está. Ele está clamando, ele está dialogando com Deus nesse cenário. Ele está num país onde há rebeldia contra Deus, ele está num país onde a lei deixou de ser cumprida, ele está num país onde os homens de Deus se venderam, onde aqueles que se diziam os profetas falavam mentiras, profetizavam segundo os seus corações, aonde o pobre está sendo oprimido, aonde aquele que é rico tem mais dinheiro e aquele que é pobre continua tendo menos e menos e menos dinheiro, aonde os políticos estão corruptos, aonde toda a corja que está no poder está contaminada pela corrupção, há pessoas passando fome nas ruas, há moradores passando frio, há reis no palácio que não estão se importando com nada que acontece com o seu povo. Os sacerdotes que prestavam culto ao Senhor estão de costas para o Senhor. Não há nada, não há nenhuma faísca onde o Abacuque pode olhar e falar assim: vejo Deus ali. Esse é o cenário. Se vocês guardarem esse cenário, vocês vão conseguir compreender Abacuque. Guarda esse cenário. Um povo que Deus deu o seu próprio nome. Esse é o mesmo povo que virou as costas para o seu Deus. É o mesmo povo. E Abacuque vai levantar um clamor, e ele vai dizer aqui, olha, no capítulo 1, versículo 1 a 4, ele vai nos dar mais algumas informações sobre o cenário. Diz assim: advertência revelada ao profeta Abacuque. E ele faz uma pergunta: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas a salvação? Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Será que tem alguma semelhança com os nossos dias? Será que tem? Tem violência? Tem injustiça? Tem maldade? Tem conflito? Então esse é o cenário que o Abacuque vai então conversar com Deus. É nesse cenário que surge então o profeta que vai agora propor um diálogo com Deus. E é esse diálogo que nós vamos trabalhar ao longo das séries. É o profeta nesse cenário conversando com Deus. Foram destruídos em 586 a.C. pelo Império Babilônico. Vai comigo lá em 2 de Reis. 2 de Reis 25. Abacuque profetizou basicamente em 596 a.C. A profecia dele, então, ela se dá poucos anos antes de Deus destruir Jerusalém. O que nós lemos em 2 de Reis 25, de 1 a 9, aconteceu anos depois que Abacuque profetizou. Diz assim: ora, Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Então, no 9º ano do reinado de Zedequias,
No 10º dia do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército. Ele acampou em frente da cidade e construiu rampas de ataque ao redor dela. A cidade foi mantida sob cerco até o 11º ano do reinado de Zedequias. O 9º dia do 4º mês, a fome na cidade havia se tornado tão rigorosa que não havia nada para o povo comer. Olha o estado de um reino abandonado pelo seu Deus. Então o muro da cidade foi rompido e todos os soldados fugiram de noite pela porta entre os 2 muros próximos ao jardim do rei. Embora os babilônios estivessem em torno da cidade, fugiram na direção de Arabá, mas o exército babilônico perseguiu o rei e o alcançou nas planícies de Jericó. Todos os seus soldados o abandonaram e ele foi capturado. Foi levado ao rei da Babilônia em Riblá, onde pronunciaram a sentença contra ele. Executaram os filhos de Zedequias na sua frente, furaram os seus olhos, prenderam-no em algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. No 7º dia do 5º mês, no 19º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nabuzaradã, comandante da guarda imperial, conselheiro do rei da Babilônia, foi a Jerusalém. Incendiou o templo do Senhor, o palácio real e todas as casas de Jerusalém e todos os edifícios importantes. Todo o exército babilônio que acompanhava Nabuzaradã derrubou os muros de Jerusalém. E ele levou para o exílio o povo que sobrou na cidade, os que passaram para o lado do rei da Babilônia e o restante da população. Então, o rei Nabucodonosor, em 586, sitia Jerusalém. Após a cidade ter sido alertada, muitas e muitas vezes pelos profetas. Olha, vocês precisam se arrepender e voltar da idolatria. Olha, vocês estão tratando o pobre injustamente. Olha, vocês estão violando a lei do Senhor. O Jeremias levou um rolo para o rei e falou assim, olha, assim diz o Senhor, hein? Cuidado, vocês precisam mudar a conduta de vocês. O rei pegou o rolo, sabe o que ele fez? Rasgou e atirou no fogo. Será que não é isso que as pessoas têm feito com a palavra do Senhor? Rasgado e jogado no fogo. Em 586, a cidade foi destruída, o templo saqueado, toda a história daquele povo. Imagina uma tragédia. Um reino sitia, derruba os muros. Você tem filho, esposa, pai, avô, e a espada entra passando em todo mundo. Reino do Sul, então, destruído em 586 a.C. Então vamos lá, entramos então. Sitiaram aqui, deu para situar vocês aqui em Abacuque? Ele está profetizando nesse cenário, onde tem um tanto de coisa errada, onde os reis já se dobraram, ok? Então vamos lá, entrando dentro do livro agora. O nome Abacuque significa, pronuncia-se Abacuque, né? É o nome do autor do livro. Abacuc, em hebraico. O autor do livro é ele mesmo, o nome dele significa abraço. Olha que interessante, né? Abraço. No momento de tragédia, Abacuque se chama abraço. Porque a única coisa que ele tem para abraçar, sabe quem que é? O próprio Deus. E ele agarra ele e fala assim, não sai daqui enquanto tu não me responderes. Ok? Pelo estilo e cântico, nós temos um salmo, capítulo 3 de Abacuque é um salmo. Pelo estilo, alguns comentaristas têm dito que o Abacuque possivelmente era um levita. Ok? Por ter um salmo ali, que possivelmente participava do coro no templo. Beleza? Abacuque é o único profeta que chama a si mesmo de profeta. Ele abre o texto dizendo, palavras do Senhor a Abacuque, ao profeta Abacuque. Seu nome também pode significar lutador. Em meio à luta, Deus precisa de homens que lutem. Ok? Qual que é a data? Abacuque falou contra os caldeus, que é os babilônicos, ou em outras palavras pode ser os babilônicos,
Não há menção à Assíria nem a outro poder posterior à Babilônia. Lembra que o Império Assírio ele já tinha caído. O Império Assírio era o que dominava toda a região até a época do Reino do Norte. Logo em seguida, o reino que o substitui é a Babilônia, o império que o substitui é a Babilônia. A Babilônia vai crescendo, ganha força, toma conta da Assíria, a Assíria cai e agora o império que domina toda a região é o Império Babilônico. Ok? A data da profecia pode ser colocada no tempo dos reis Jeoacás e Joaquim, pouco antes da tomada de Jerusalém por Nabucodonosor, como eu disse aqui, pouco tempo antes de Nabucodonosor entrar e destruir a cidade, foi o período que Abacuque profetizou. Os caldeus são os babilônicos em tempos remotos, ou seja, eu já disse aqui, não vou entrar nessa questão, a Babilônia, ainda nos tempos de Abraão, ela já era um povinho, sabe? Mas ela não tinha toda a sua glória. E aí ela vai crescendo, 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 até que a partir de 722, ela vai ganhando mais ascensão até que ela domina o mundo. Ok? Eu trouxe aqui um mapinha simples, né? Nós temos aqui o antigo Império Babilônico, que era só aquela parte ali, ó, essa aqui, ó, essa parte pequena. Percebe que Israel está aqui, ó. A Babilônia ainda dominava só aquela região. Ela ainda não domina a Palestina e muito menos o Egito. Ou seja, ela é um império pequeno ainda, ok? Só que olha a ascensão dela, quando ela cresce, é a parte de vermelho. Ela vinha até mais ou menos aqui na Assíria, tá vendo? Agora ela já domina a região da Síria, ela domina Israel, ok? E ela pega inclusive uma parte ali rumo, caminhando para o Egito. Então é um império gigantesco que vinha dominando as nações que estavam em volta e por onde eles passavam era morte. Eles destruíam tudo que estava pela frente, porque a proposta era expandir o império. Qual que é o fundo histórico? O Império Babilônico se levantava do estado latente que ficava por muitos séculos. Ele venceu a Assíria em 612, destruindo a cidade de Nínive, ok? Ao lado dos Medos. 2 anos esperaram cercando a cidade de Nínive, até que veio uma inundação e levou o muro protetor e permitiu então que a Assíria, que os babilônios tomassem a Assíria. A capital da Assíria cai em 612, ok? Que era Nínive, aonde Jonas profetizou. Deus enviou Jonas lá e falou, olha, eu estou trazendo destruição para a cidade. Aqueles que se arrependerem, eu vou poupar. Ok? Tranquilo? Ele volta-se então, a Babilônia volta-se para a Palestina e vence todos os povos da região. O próprio Egito não foi poupado, ou seja, o Egito também naquela época era um grande reino. Está aqui o Tiago, que é historiador, talvez certamente entenderá melhor do que eu dessas questões, né? Na Batalha de Carquemes, o faraó foi derrotado em 605. A Batalha de Carquemes foi uma batalha do Reino do Norte, que quando a Síria começou a marchar contra eles foram lá e falaram assim, em vez de confiar no Senhor, sabe o que eles fizeram? Não, nós vamos fazer amizade com o Egito e o Egito vai ajudar a gente. E Deus falou assim, por causa disso também vocês serão destruídos. Porque ao invés de se buscarem refúgio em mim, vocês foram fazer o quê? Buscar refúgio no Egito, nos homens, né? 3 anos antes, o faraó Neco havia matado Josias, né, na Batalha de Meguido, está lá em 2 de Reis 23, e 2 de Crônicas também. A Babilônia venceu também a Judá e durante 20 anos manteve reis vassalos em Jerusalém, ou seja, ela não entra e destrói de uma vez. A cidade é destruída em 586, mas 20 anos antes ela já havia sido sitiada e o rei Nabucodonosor pegou os reis do Reino do Sul e falou assim, vocês agora vão pagar impostos para mim. E durante esses 20 anos, todos os reis que passaram ali tinham que tributar para a Babilônia. Ok? Então, isso termina, a Babilônia destrói a cidade e leva o povo para o cativeiro. Ok? Aí nós vamos ter o livro de Daniel, de Ezequiel. Tranquilo? O Abacuque é contemporâneo de Jeremias. Ele deve ter profetizado antes ou logo depois da Batalha de Carquemes. O reinado de Manassés, que foi um rei mau, serviu para alertar os fiéis. Logo depois dele vem Josias, que faz uma reforma, vamos dizer assim, mas a reforma que Josias fez, logo depois que ele morre, o povo volta novamente, porque o coração de pessoas sem Deus é sempre o mesmo, né? Se rebela.
E aí, por causa dessa idolatria e dessa injustiça, isso precisava ser castigado, e Deus estava levantando quem para castigar? Da mesma maneira como levantou a Síria para destruir o reino do norte, Deus vai levantar a Babilônia para destruir o reino do sul. E aí uma coisa interessante que eu já vou adiantar aqui no livro, a grande questão é o seguinte: Deus, como que você pode usar os ímpios para punir os justos? É uma questão de Abacuque. Como que você pode usar os presidentes, o povo que está no poder do Brasil para punir a sua igreja? Não é bem incoerente? Mas peraí, mas nós seremos castigados por aqueles que não são seus servos? É uma questão que Abacuque vai levantar, ok? Precisava ser castigado, Deus levanta então a Babilônia para isso. Como poderia Deus então permitir essas coisas? O Abacuque vai questionar Deus. Deus, como? Você pode permitir isso? O senhor não está vendo? Os corruptos estão aí, eles passam por cima da lei, e tudo dá certo para eles, e eles prosperam, e a gente que é o seu povo está sendo oprimido por eles. O senhor não está vendo isso não, Deus? Ele vai fazer essa pergunta. E Deus vai falar que eu estou vendo. É aí que eu vou te responder sua pergunta. Ok? A Babilônia está às portas e vai levar Judá para o cativeiro? Porque os profetas disseram: Jerusalém vai cair. Vocês irão para o cativeiro. A cidade será destruída. Como, Deus, que você permite o ímpio triunfar sobre o justo? Nós falamos aqui, né? Naquela época não tinha aquela música. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Vão estar lá na plateia e você no palco. Judá achava que estava no palco. A Babilônia veio e destruiu o palco. Mais um. Aqui uma coisinha simples, só para vocês. Depois eu vou mandar o slide no grupo lá da escola. Tem aqui, depois que o reino dividiu, como eu disse, nós tivemos Saul, Davi e Salomão. Depois de Salomão o reino é dividido. E embaixo nos quadradinhos aqui, ó, você vai ter os profetas que profetizaram no reino do sul e os profetas que profetizaram no reino do norte. Qual que é o método? Como que Abacuque vai construir o seu argumento no livro? O que eu vou encontrar ali quando eu ler? O método de Abacuque é o diálogo entre o profeta e Deus. É apresentado com grande habilidade, e isso faz o livro figurar como uma das obras assim de grande destaque. Porque o livro de Abacuque é um diálogo. Você, diferente dos outros profetas, você não escuta o Abacuque falando assim: assim diz o Senhor. Olha, não, o Abacuque é aquele cara que chama a Deus e fala assim: Deus, olha, eu estou nesse cenário aqui, eu estou vendo que as coisas estão muito erradas, sabe? A injustiça está acontecendo, tem gente passando, o pobre sendo oprimido, os reis parece que não estão nem aí para ninguém, os sacerdotes, a gente procura ele, fala: me dá uma palavra do Senhor, os sacerdotes se corromperam, ninguém prega no púlpito, a adoração se curvou a deuses falsos. Deus, vem cá, conversa comigo aqui, eu não estou entendendo isso, eu estou ficando doido. O livro de Abacuque é esse diálogo do profeta que ousa chegar para Deus e falar assim: eu quero respostas. Eu quero respostas para aquilo que está atormentando a minha alma. Aí, ó, o profeta tem muitas dúvidas a respeito de como conciliar, por exemplo, a justiça divina com a situação real do mundo. É uma questão, não é relevante para a gente? A gente olha uma tanto de tragédia acontecendo, corrupção comendo aí fora, lava-jato, não sei o quê, a gente fala assim: mas como? Deus não é justo? E aí, o livro é importante porque os ateus, eles vão usar exatamente essa questão para negar que Deus existe. Porque eles vão dizer assim: ó, o Deus dos cristãos, os cristãos dizem que Deus é bom. Mas se o Deus deles é bom, como que ele pode permitir a maldade? Então, se ele é totalmente bom e permite a maldade, ou ele não é bom, ou ele não existe. Não, o Deus dos cristãos, os cristãos dizem que o Deus deles é soberano, ele tem poder sobre tudo. Mas por que o Deus dele, então, permite a injustiça? Por que ele não acaba com a injustiça? Por que ele permite enfermidade? Por que ele permite filhos morrerem no nascimento? Por quê? A crise do profeta é conciliar o quê? Deus, se o Senhor é justo mesmo, por que tem tanta injustiça nesse mundo? Porque o profeta está olhando para uma realidade falando assim: não tem condição. Há uma crise aí entre a justiça de Deus
e a cena que ele está vindo. Por exemplo, como Deus permitia que seu povo escolhido fosse massacrado pelos babilônicos? É uma questão que eu já disse aqui. Deus lhe dá as respostas que procura. Interessante que Deus não fica, Deus não fala para Abacuque assim, Abacuque, fica calado aí, que quem manda aqui nesse negócio sou eu. Deus dá a resposta para ele. Deus dá. É considerado ao mesmo tempo profeta da fé e de livre pensador. O seu nome indica alguém que luta, que abraça e não solta, que agarrou-se a Deus até que Deus traga respostas às suas indagações. Ok? Então, o Abacuque está dialogando com Deus, ele tem as suas questões, ele tem as coisas que estão atormentando o coração dele, mas Deus vai responder para ele. Um tema, basicamente, no livro, a crise da fé. Basicamente, nós vamos entender em Abacuque que crente verdadeiro passa por crise de fé. Se você nunca teve uma, possivelmente você não é crente. Ok? Nós passamos por crise de fé. E aí, aonde e quando nasce a fé? A fé também nasce na crise. Ela tem a opção tanto de nascer na crise, quanto também ela tem tanto o caráter de nascer na crise, mas também de manter você firme. Sem crise, você nunca vai amadurecer. Nunca. Se você não passar por crise, você vai ficar um crente mimado, que vai passar da ordem a Deus. O que é um filho mimado? É um filho que fala, pai, eu quero me dar e pronto, senão eu caio aqui e choro e te faço passar vergonha no meio de todo mundo. Esse é o filho mimado. É o filho que não sabe o quê? Não. Não sabe ouvir não. Ele não sabe passar por problemas. Ele só pensa que a vida é feita só de coisa boa. O Abacuque é esse cara que ele está nesse momento de crise de fé. E ele entende, olha, nós vamos ver que a fé também nasce na crise. O profeta apresenta a questão filosófica de uma aparente discrepância entre os fatos da história e a revelação divina. Se nós olharmos para a história e olharmos para a Escritura, muitas vezes nós vamos falar assim, não está acontecendo o que Deus falou que ia acontecer, não, porque tem nada a ver com o que Deus falou que ia acontecer, porque eu olho de fora, vejo a realidade aí, depois eu olho para a Bíblia e falo que não. É uma pergunta, é uma questão filosófica do profeta. Ok? Qual que é o propósito? O propósito é mostrar o triunfo da fé. Apesar do problema da aparente tolerância, olha, aparente tolerância de Deus à iniquidade. Abacuque vai dizer, olha, pode até ser que quando eu olho para a realidade em volta de mim, eu perceba que Deus, olha, está nem aí e que ele abandonou esse mundo há muito tempo. Mas o Abacuque vai dizer o seguinte, ó, pela fé, a fé é o óculos que eu coloco e entendo que Deus está no trono fazendo exatamente aquilo que ele tem que fazer. A palavra o justo viverá pela fé foi uma resposta de Deus à indagação do profeta a respeito dos babilônios e sua ação maldosa no mundo. Qual que é a resposta? Se nós então indagarmos a Deus, Deus, por que de tudo isso está acontecendo? Deus nos responderia, o justo vive pela fé. E a fé é o quê? A certeza das coisas que não se veem. Em outras palavras, Deus diz, olha, sabe por que está acontecendo isso tudo aí? Você está entrando em crise? Porque você está vivendo de acordo com as situações, com o que você vê. Mas você precisa aprender a viver com aquilo que você não vê. Ok? Não importa qual seja a situação vivida pelo servo de Deus, o que importa é sua fé. O justo vive pela sua fé. Abacuque inspirou o apóstolo Paulo, que o citou em Romanos 1,17 e Gálatas 3,11. E o escritor aos Hebreus em 10,38. Foi em Paulo que Lutero descobriu a grande doutrina da justificação pela fé, fruto primeiro de Abacuque. Abacuque já sabia, olha, que é pela fé, ó, irmãos, há muito tempo. O verso-chave, o justo viverá pela fé. O versículo-chave em Abacuque, o justo viverá pela fé. Qual que é a mensagem que Abacuque vai trazer para a gente? A grande mensagem de Abacuque é a da fé. O justo vive pela fé. Ok? Não importa as circunstâncias. Se você tem fé, isso é o que importa. Não importa a circunstância. E eu estou usando fé aqui, e aí nós vamos dizer ali o que significa fé, para a gente concluir. Estou dizendo fé aqui não é a capacidade de acreditar que Deus vai fazer alguma coisa. Porque isso não é fé. Isso é crendice. Porque
partimos do pressuposto, se Deus é Deus, e um Deus só pode ser Deus se ele puder fazer todas as coisas, então é lógico que Deus pode fazer todas as coisas, ele não precisa de eu crer para ele fazer. Fé bíblica é a capacidade de permanecer, ainda que a circunstância diga para eu desistir. Isso é fé. Fé bíblica é a capacidade de eu continuar, ainda que Deus não faça aquilo que eu peço. Fé bíblica é a capacidade de estar com a espada no pescoço ou estar preso numa cruz e dizer: lembra-te de mim quando chegares no teu reino. As circunstâncias não mostravam nada para mim que aquele homem que estava do meu lado, ensanguentado, era um rei. As circunstâncias não diziam isso para mim. Mas eu olhei para ele e falei: é um rei, pela fé. E disse: lembra-te de mim quando chegares no teu reino. Isso é fé bíblica. Você vive pela fé? É uma pergunta. O que significa viver pela fé? Aí eu concluo aqui com as respostas. Viver pela fé é confiar em quê? No caráter de Deus como Pai. Fé é confiar no caráter, não no poder. É diferente. Hoje as pessoas pregam que fé é confiar no poder. Fé bíblica é confiar no caráter. Porque você sabe o seguinte: seja qual for a situação, Deus sabe o que está fazendo. O caráter dele não muda. Embora Deus nos lance no vale, embora Deus tenha trazido a Assíria e destruído o reino do norte, embora Deus tenha levantado a Babilônia e destruído o reino do sul, foi o melhor que ele fez. Ele não fez por maldade e por ódio, foi o melhor. Fé bíblica é a capacidade de confiar no caráter de Deus. Fé é não viver pelo que se vê. Não se pauta na aparência das coisas. Não tem também em suas mãos o poder de decidir e solucionar seus problemas. Fé também passa por isso. Viver pela fé é abrir mão da capacidade que eu tenho de resolver os meus próprios problemas. Vou dar um exemplo aqui. A gente concluir, acho que dá tempo. Um exemplo de fé. Um dia eu cheguei para falar com o Arley e falou: Arley, estou querendo namorar com a Bárbara. Aí o Arley falou assim: irmão, acho que não vai ter jeito não. E aí eu fiquei muito chateado, falei: nossa, Deus, que isso? Como é que pode um negócio desse? Aí conversei com o meu antigo pastor, falei assim: não, pastor, eu preciso conversar com o Arley de novo, porque a gente precisa mudar isso, não é possível, né? Aí o meu pastor me deu um conselho muito sábio. Falou comigo assim: não vai conversar com ele não. Porque se você for conversar com ele, pode ser que você consiga convencê-lo com as suas próprias palavras. E aí terá sido você que o convenceu, não Deus. Eu tinha naquele momento a oportunidade, eu acho que se eu conversasse com ele um pouquinho, né, usasse a retórica, a persuasão, eu teria dobrado ele. Mas sabe o que eu fiz? Eu preferi ir para o lado da fé. Porque eu decidi não resolver os meus problemas com a força do meu próprio braço. Eu me prostrei diante de Deus e falei: Deus, se isso é do Senhor, que o Senhor quebrante o coração dele. Não está em mim, está no meu braço, está na minha força. Percebe? Isso é fé. Fé é também decidir não usar a força do meu próprio braço para resolver as minhas próprias questões. É estar humilhado na luta, em meio a situações aqui que o Abacuque está passando, e ainda permanecer. Ainda que Deus não faça nada. Ainda que a resposta de Deus seja: irei destruir. Ponto final. Irei tirar isso. Irei levar fulano. Não darei isso. É o Jó que se prostra de joelho depois de perder tudo, de sua tragédia. E o texto diz o quê? Em tudo isso, Jó prostrou-se no chão e adorou ao Senhor. Aí eu quero ver ser crente. Sobretudo, andar e viver pela fé em quê? Na palavra de Deus. Fé não é um salto no escuro, e Abacuque vai nos ensinar isso. Fé é um salto para dentro da palavra de Deus. Se Deus disse, pule. Se Deus disse, ande sobre as águas. Se Deus não disse, não dê o primeiro passo. Porque andar por fé não é pular no escuro. Andar por fé é andar na luz
da palavra, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Tem mais? Eu não sei se tem. Nós terminamos aqui. Deu para situar onde Abacuque está? Quais são os dilemas dele? São dilemas que passam pelo nosso coração, não passa? São dilemas que passam pela mente humana. Deus, por que o Senhor permitiu a morte de fulano? Por que as crianças morrem? Por que a criança levou um tiro ainda no ventre da mãe? Deus, por que o tráfico de crianças? Deus, por que a Lava Jato nunca consegue pegar todo mundo? Por que quem é condenado não está na prisão? Por que o pobre que comete um ato vai preso e o rico que comete a mesma coisa sai com tornozeleira eletrônica? Deus, não estou entendendo que justiça é essa. Percebe? São as mesmas questões. E por isso eu digo a vocês, olha, leiam o livro. Tenho certeza, irmãos, que nós seremos muito abençoados nesse livro e Abacuque vai nos orientar em muitas questões. Vamos orar ao Senhor? Coloque-se de pé. Pastor, vem cá.